Recentemente, várias cenas da segunda temporada de Blue Lock viralizaram nas redes sociais, porque o anime basicamente tá com uma animação parece ter sido feita no Power Paint. O negócio tá realmente cabuloso e tá todo mundo comentando sobre isso. E aí surgiu a grande questão: por que Blue Lock tá com essa animação? E vendo vários desses comentários por aí, eu resolvi fazer esse vídeo pra poder falar qual que é o problema da animação de Blue Lock. Começando do início, muita gente tá comentando por aí o quão ruim tá a animação da segunda temporada de Blue Lock. E de fato, o bagulho tá bem tenso mesmo. Só que muitas pessoas também estão comparando essa segunda temporada com a primeira, como se a primeira temporada de Blue Lock tivesse uma animação fenomenal. Só que não, né? Eu sei que comparar a primeira temporada com a segunda, realmente, tu vê uma grande diferença. Mas Blue Lock nunca teve uma animação fluida, igual muita gente tá falando por aí. Na verdade, na primeira temporada de Blue Lock, o que a gente mais teve foi a animação estática. Claro, existiram momentos ali com cenas um pouco mais trabalhadas, com mais fluidez aqui e ali. Só que, obviamente, em grande maioria, essa temporada foi estática sim, e isso tá se repetindo na segunda temporada. Mas, já que eu tô dizendo que desde a primeira temporada Blue Lock já era assim, por que o anime então foi feito dessa forma? Se a gente pegar um mangá de Blue Lock pra dar uma olhada, a gente vai notar que os designs dos personagens são um pouco mais complexos. Então, para poder fazer esses designs na animação, teria duas opções: ou fazer um design mais simplificado e focar 100% numa animação mais fluida, ou fazer um design mais detalhado e focar numa animação mais estática. E aí você pode falar, deveria ter uma terceira opção: designs detalhados e animação fluida. Até porque Kimetsu no Yaiba existe. Até porque animes da Kyoto Animation existe. Mas, se eu tivesse 4 rodas, eu era um carro. Então, não tem como viver de EC. São contextos de produções completamente diferentes. Blue Lock é produzido pelo estúdio 8-Bit. Não é a Ufotable ou a Kyoto Animation. É o estúdio 8-Bit. Então, eles não podem também fazer algo que não conseguem fazer. Nesse caso, eles optaram pela opção de manter os designs detalhados e focar numa animação mais estática. E aí você pode estar se perguntando também, por que o design detalhado atrapalha tanto na hora de fazer animação fluida? Para responder essa pergunta, você precisa primeiramente entender como funciona uma animação. Já viu aquele papo que 1 segundo de animação são 24 frames? Isso não acontece, obviamente, em todas as situações. Mas se a gente for pegar uma situação geral aqui, é assim que funciona. E o que seriam esses frames? Seriam desenhos. Então, quando você produz animação, você basicamente faz 24 desenhos e, com isso, cria-se a percepção de movimento. Esses desenhos, obviamente, dependendo de que tipo de animação você vai fazer, vão ter ali sequencialmente os movimentos que o personagem vai fazer e tudo mais, e quando botar tudo juntinho para poder passar de uma vez, vai gerar percepção de movimento. Então, quanto mais detalhado é para desenhar alguma coisa, mais difícil e mais demorado vai ser para poder produzir aquela animação. Porque pensa bem, o cara vai ficar mais tempo desenhando o personagem, ele vai ter mais oportunidade de errar no design daquele personagem, e aí outra pessoa vai ter que corrigir aquele erro, e aí com esse erro vai acabar atrasando algo que já deveria ter terminado. Então, no final das contas, o que acontece? Isso pode acabar atrasando a produção, e se atrasa a produção, vai acabar gerando aos pouquinhos uma bola de neve que pode virar uma avalanche. Porque no Japão, a maioria das produções de anime, elas atrasam, porque o tempo é sempre muito curto. Sem contar que, obviamente, quanto mais tempo dura uma produção, mais cara ela fica. E no final, isso acaba atrapalhando ainda mais. Então, muitas produções de anime atualmente, caso naquele projeto tenham designs complexos, optam por fazer uma animação mais estática. Óbvio, não é impossível fazer um anime com animação fluida pra caramba, com designs mais detalhados. Já falei aqui exemplos. Tem os animes da Kyoto Animation, como Violet Evergarden. Tem lá animes da Ufotable, como é o caso de Kimetsu no Yaiba. Não é algo impossível, mas depende muito das circunstâncias. No passado, a gente via mais personagens com designs mais detalhados e o anime com uma animação mais fluida. Só que o passado é o passado e o presente é o presente. São épocas diferentes. Então, comparar chega a ser meio injusto. Principalmente a gente considerando a realidade anterior com a realidade de agora. Inclusive, esse é um dos motivos pra gente ver tanta animação 3D em animes. Porque tem várias coisas que atualmente são tão difíceis de desenhar, como carros, robôs, monstros, que pra não dar problema nenhum, eles optam por fazer modelos 3D pra poder utilizar na produção. Antigamente, existiam animadores especializados nesse tipo de coisa, só que esses animadores foram ficando velhos, e isso não se renovou. Então, hoje em dia, a gente não tem tanto animador especializado em desenhar carro, animador especializado em animar monstro. Então, por causa dessa lacuna no mercado, então acaba se usando essa tecnologia que muita gente odeia, mas que, no fundo, é muito necessária para que muito anime consiga sair no tempo hábil. Voltando pra Blue Lock, o anime, desde a primeira temporada, sempre teve uma animação estática. O foco sempre foi em tentar deixar os personagens bem desenhados na tela. A consistência dos designs desses personagens era o ideal sempre, até porque a produção não tinha tantos animadores assim para conseguir fazer cenas um pouco mais ambiciosas aqui e ali. Então o anime
dependia muito da direção, dos storyboards, pra conseguir ditar ali como seriam as coisas de maneira mais criativa. A estética do anime também era um pouquinho diferente nessa época, não era tão exagerada quanto agora, então muita gente curtia mais, porque tinha um pouco mais de seriedade nas coisas. A produção da primeira temporada também teve problemas, também teve um tempo curto pro anime ser produzido, entre outras coisas que vários animes sofrem hoje em dia. Mas óbvio que na primeira temporada, apesar disso tudo, tiveram ali cenas mais fluidas, né? Principalmente porque utilizava-se muito 3D para poder criar ali um cenário em 3D com um personagem em 3D e animar por cima deles, para conseguir gerar uma fluidez através daqueles modelos já criados e também uma tridimensionalidade para poder utilizar o espaço a favor, porque assim dava para rotacionar a câmera e aí dava para poder mostrar certos personagens, fazer certos jogos de câmera que valorizava algum chute e tudo mais. A primeira temporada trabalhou muito com isso, então acabou tendo ali os seus bons momentos. Então, querendo ou não, mesmo você odiando o CGI, por exemplo, na primeira temporada tiveram vários momentos assim que ajudaram. Você pode não ter notado, até porque esses momentos, a grande maioria, teve ali a animação 2D por cima, mas ali no interior, na estrutura, tinha coisa assim. Outra questão que pode acabar contribuindo para ser mais difícil animar Blue Lock, por exemplo, é que é um anime de esporte. E esporte de movimento constante é muito mais complexo de animar, porque os animadores precisam ter uma noção básica de como funcionam os movimentos naquele esporte específico para poder fazer uma animação mais fluida com aquilo. E, obviamente, isso leva um pouco mais de tempo, pode ser mais difícil, o que acaba atrasando a produção de certo modo, caso os animadores não se adaptem tão rapidamente a isso. E aí, imagina uma situação onde você tem que animar 22 personagens num campo jogando futebol, com uma animação extremamente fluida. É muito complicado, porque vão ter ali movimentos específicos que muitos animadores não vão conseguir fazer de maneira fluida ou de maneira eficiente e, obviamente, são muitos personagens para serem desenhados. Isso acaba sendo um problema, por incrível que pareça. E aí você pode citar de exemplo, sei lá, Kuroko no Basket, que era um anime onde os designs eram complexos e tinha uma animação fluida nas partidas de basquete. Só que é importante entender que cada anime é um anime. O contexto de Kuroko é diferente do contexto de Blue Lock. A equipe de animação é diferente, o estúdio é diferente, a época em que um foi produzido para a época de agora é diferente. Então são fatores que você tem que considerar antes de fazer uma comparação dessa. Então, talvez essa questão de ser um anime de esporte também, de futebol especificamente, é uma questão também que acaba contribuindo aí para a falta de animação fluida constante em Blue Lock. E aí, depois de falar sobre isso tudo, você pode estar se perguntando, por que então uma empresa vai investir num anime onde a animação não é boa? Porque é um pensamento comum que quanto melhor a animação de um anime, mais ele vai chamar atenção e aí mais ele vai vender produtos, merchandising, mangá e tudo mais. Só que o mundo não funciona assim. Não é porque foi assim com Kimetsu no Yaiba que é assim com todo mundo. E eu vou dar um exemplo. O próprio Blue Lock, em 2023, foi o mangá mais vendido do ano, superando One Piece, Jujutsu Kaisen e outros mangás que sempre brigaram ali pelo primeiro lugar. E Blue Lock sempre teve essa animação aí mais conturbada. E aí você pode falar, mas aí é um caso fora da curva. Posso citar outro exemplo. Tokyo Revengers sempre foi um anime com produção merda. E eu não tô falando de roteiro, narrativa não, que eu também não gosto muito, mas beleza. Tô falando da animação, especificamente da animação. A animação de Tokyo Revengers sempre foi ruim. E o anime foi extremamente popular mundialmente e o mangá vendeu muito no Japão. E aí você pode dizer novamente que é outro ponto fora da curva. E aí eu posso citar mais um anime pra você, não tem problema. Eu tenho uma lista extensa aqui. Record of Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie, um anime onde ele basicamente tem vários personagens extremamente detalhados e que eles não se mexem. O anime é um grande slideshow, igual a segunda temporada de Blue Lock, por exemplo. E o mangá é um grande sucesso mundial. O anime também é um sucesso. O mangá vendeu pra caramba, vendeu vários produtos. E aí você pode falar também que é outro ponto fora da curva. E aí eu vou dizer que o problema é teu e você tá sendo chato pra cacete. Seguindo aqui, tanto Blue Lock quanto Tokyo Revengers e Shumatsu no Valkyrie possuem algo em comum. Esses animes possuem personagens com designs que chamam muita atenção. E isso faz com que eles se tornem extremamente populares. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Para esses investidores, claro, vender mais mangá importa, porque o anime ele serve justamente para poder fazer a propaganda do mangá. Mas dependendo ali da área que aquele investidor não importa muito. O cara ele pode ter uma empresa de brinquedos e investir ali focando em vender brinquedos de Tokyo Revengers, por exemplo. E aí, se vende brinquedo, ele vai lucrar em cima disso e tá tudo bem, porque essa é a ideia. Então, como que esses animes conseguem lucrar tanto, mesmo tendo uma animação mais meia boca? Cara,
vendendo produto pra caramba. Merchandising é algo que é muito subestimado, mas que gera muita grana. Então, ter sempre um personagem de Blue Lock bonitinho na tela faz com que as pessoas gostem do design, faz com que elas comprem um boneco, um action figure, um travesseiro pra poder dormir junto, essas coisas bobas que no final acabam gerando dinheiro pros investidores. E também, querendo ou não, por gostar do personagem, elas compram o mangá, elas acabam ali comprando Blu-ray do anime e tudo mais, e isso faz com que gere lucro. Então, você pode ver que esses animes em específico, esses mangás, eles sempre têm uma fandom muito grande. Você pode notar principalmente em Twitter, por exemplo. Você vai ver muita garota com foto de tal personagem, muito garoto com foto de tal personagem. Pode parecer idiota, mas isso é um fator que ajuda muito. Então, se eles não podem ter uma animação deslumbrante, pelo menos que os personagens fiquem bonitos na tela, porque isso chama atenção e faz com que a galera compre produto, compre merchandising por causa deles. E depois desse rodeio todo, finalmente eu posso falar mais abertamente sobre a segunda temporada de Blue Lock. Partindo do ponto que a primeira temporada já tinha uma produção um pouco problemática e uma animação estática, dá pra entender como que essa segunda temporada tá desse jeito. Você pode argumentar mais uma vez dizendo, não seria mais inteligente investir mais no anime pra ele ficar ainda melhor e atrair mais gente? Não, porque time que tá ganhando não se mexe. Vou pegar um exemplo dos animes do Junji Ito lá da Netflix. É tudo uma merda, mas a galera assiste. Então por que a Netflix iria, por exemplo, investir mais no anime do Junji Ito pra poder sair algo fabuloso? Sendo que, do jeito que tá, acaba gerando lucro de qualquer forma, acaba gerando resultado. A galera tem que entender que nem sempre o engravatado que tá lá, que vai investir no anime, tá preocupado com arte, tá preocupado com qualidade. Ele quer ganhar dinheiro. Se ele consegue ganhar muito dinheiro investindo pouco e com menos risco ainda, ele vai fazer isso. Independente se tá uma merda ou não. Independente se o animador tá indo pra casa ver a família ou não. Ele vai fazer. É assim que funciona o mundo. Então, a segunda temporada tá igual a primeira, né? Não, conseguiu piorar essa porra. Porque apesar de, na primeira temporada, ter ali animação estática, nessa segunda, parece que nem animação tem. Me lembra muito um anime chamado Goku Fushudo, que é um anime, inclusive, que tem um mangá aí que é popular, que também é bem detalhado, os traços e tudo mais, sobre um rapaz aí da máfia que se casa com uma mulher e se torna um cara molenga, um dono de casa e tudo mais. O anime, ele é literalmente feito em slide. Só que o anime, ele é propositalmente feito assim, porque o produtor de animação daquele anime, além de não conhecer tantos animadores assim, ele meio que não gosta muito de animação 2D tradicional. Tu vê os animes dele, é sempre um anime nesse estilo ou em 3D. Então, meio que propositalmente o anime é daquela forma. E Blue Lock, de propósito é assim também? Então, não é que o produtor de animação, ou a equipe de animação, chegou e falou, pô, vamos fazer o bagulho sem slideshow. Meio que não. É só que a situação do anime realmente é muito complicada. Eles não tiveram tempo para poder produzir direito o anime e também o salário dos animadores não foi tão alto, então acabou juntando vários fatores que acabaram prejudicando o Blue Lock. Tu pode ver que a primeira temporada de Blue Lock saiu no final de 2022. Logo em seguida teve um filme, justamente para poder manter a franquia acesa na mente do telespectador. E agora, logo em seguida, já veio a segunda temporada. Então eles querem que saia Blue Lock. Não é à toa que até trocou o diretor da primeira temporada em comparação a essa segunda temporada. E não só isso, também teve outras posições da staff que trocaram coisas, porque talvez essas pessoas da primeira temporada estivessem ocupadas com outros projetos e para poder fazer Blue Lock teria que esperar mais um pouco. E os investidores, naquele tesão de ter cada vez mais temporada, cada vez mais produto, meio que não quis esperar e deve ter dado um ultimato para poder fazer de um jeito ou de outro. Isso acontece muito, é por isso que muitos dos casos troca staff de anime o tempo todo, troca de estúdio. Foi o caso de Attack on Titan, por exemplo. O Witch Studio falou que não queria fazer mais, que não dava para fazer mais, e aí acabou-se que o mapa foi lá e pegou o anime para fazer, porque ninguém queria fazer também. E no final das contas foi o que aconteceu. Então, isso é muito comum. E sobre isso de Blue Lock, que eu falei do pouco tempo e do baixo salário, não é algo que eu tirei da cabeça, não. Um animador, recentemente, foi lá no Reddit e fez um desabafo sobre isso. E eu quero ler o que ele falou, porque dá pra gente poder entender melhor sobre a produção da segunda temporada de Blue Lock, vindo diretamente de um animador que participou da produção. Abre aspas. Eu trabalhei no segundo episódio de Blue Lock, e vou te dizer por que a animação ficou tão ruim. Meses atrás, comecei a trabalhar na segunda temporada de Blue Lock. Eu não trabalharia apenas em um episódio, mas sim em 5. Comecei a trabalhar no segundo episódio, onde tive que cuidar de 20 cortes, basicamente animando as cenas do zero, layout básico. Um corte numa animação de anime é basicamente quando você tá vendo uma cena e ela meio que troca de ângulo, ou tem um zoom e às vezes não tem mais, isso é um corte. Então se ele animou 20 cortes, é uma cena ali que pode ter uns 5 segundos, 10 segundos, dependendo aí de como ela é feita, né? Mas, continuando. Curiosamente, os problemas não tinham começado nesse ponto. Tenho certeza de que não sou só eu, mas todos os animadores que trabalharam nesse episódio não fizeram um trabalho
trabalho que foi publicado no final. Apesar do pagamento baixo e do tempo escasso, fizemos o nosso melhor. Muitas das minhas animações foram capadas na versão final. Basicamente, eles eliminaram todo o movimento, alguns quadros, ou fizeram de forma diferente. Porém, a culpa não é de quem veio depois de mim, já que provavelmente fizeram o que podiam com o pouco tempo que tinham. Esses problemas já aconteceram no passado, assim como foi com Jujutsu Kaisen e na maioria de outros animes. São consequência do comitê de produção, pensando apenas no dinheiro e não na condição dos trabalhadores. E por isso que não trabalhei em nenhum outro episódio de Blue Lock. Assim que terminei o segundo episódio, decidi sair. E como imaginei, o resultado final foi um desastre. Isso me fez sentir que esse é um trabalho que não tenho orgulho de publicar. Consegui permissão para divulgar um dos meus 22 cortes. E eu vou deixar aqui do meu lado essa animação, que foi a que ele publicou, né? Que foi uma das animações que ele fez, para você ver como tinha movimento ali. Não era algo slideshow. Então por que essa animação não foi pro resultado final? Lembra que eu falei que existem pessoas para supervisionar uma animação? Provavelmente não tinha tempo para poder supervisionar a animação, para fazer correções e tudo mais. E nem mesmo pessoas ali para poder fazer interpolação e etc. São várias etapas. E depois disso tudo tem que pintar ainda, fazer composição fotográfica e tudo mais. É um caos. Se não tem tempo, então não tem por que ficar tanto tempo ali na etapa de animação. Então ele fala, né? Ele não culpa quem veio depois, os supervisores de animação, por exemplo. Porque não tinha o que fazer. Então a melhor escolha foi literalmente deixar tudo estático 100%, sem animação nenhuma. Porque aí realmente não teria chance de dar merda. Os personagens iam ficar bonitinhos na tela, bem desenhados, e é isso mesmo. Eles iriam ter que segurar o anime com isso. Então a direção poderia ajudar mais um pouco, o storyboard poderia ajudar mais um pouco, mas dificilmente, por esse relato, eles tinham tempo para fazer algo mais ambicioso ou conseguir fazer algo mais trabalhado. Então o que a gente tem são basicamente PNGs se movimentando na tela, com um efeito forte pra caramba, tipo de TikTok, que eu acho que foi proposital, porque eles sabem o público-alvo que tem, porque Blue Lock foi muito famoso no TikTok. Os edits explodiam lá. Então fazer isso no próprio anime acaba ajudando. E os personagens continuam lindões na tela, o que faz com que o pessoal continue gostando deles, tirando print, divulgando por aí, tudo mais, bababá, bebê. E isso acaba ajudando a vender produto no final das contas. Então eu não acho, por exemplo, que por causa dessa segunda temporada, a venda de produtos vai cair. Não vai. E tá todo mundo falando de Blue Lock ainda. Mesmo que de maneira negativa, todo mundo continua falando sobre Blue Lock. É um marketing negativo? É, mas todo mundo tá falando. Tá na boca do povo. Muita gente vai assistir Blue Lock pra tentar ver o que tá acontecendo e tudo mais, pra poder entender essa treta toda com a animação. E vai muita gente assistir também pra poder fazer meme e zoeira. Sem contar que um marketing em cima disso é um marketing muito grande. Tu vai a Crunchyroll pra poder ver. Chamando aí vários influenciadores da área de futebol pra poder fazer publicidade de Blue Lock e juntar os dois nichos, né, de anime e do pessoal de futebol. Porque eles sabem o potencial que tem Blue Lock. Por incrível que pareça, mesmo que tenha muita gente reclamando, a animação fluida não é algo que muita gente liga, não. Se o anime for legal e tiver os mesmos traços do mangá, por exemplo, muita gente vai bater palma e vai gostar, mesmo que a animação não seja fantástica. E muita gente vai dizer que a animação tá fantástica sim, e que quem tá criticando é hater. Isso é muito comum, eu vejo isso o tempo todo. Então, mesmo que sim, tenha muita gente zoando, criticando por aí, muita gente gostou ou nem notou que tá com problema. Sem contar que a animação fluida não é o que rende no Japão, por exemplo. Tem muito anime lá que a animação é ok, e mesmo assim aumenta a popularidade do mangá, aumenta as vendas de produtos. Então, pro japonês médio, por exemplo, que é o maior público-alvo de Blue Lock, esse tipo de situação não é tão problemática assim, ver um anime ali com uma animação extremamente estática ou slideshow, apesar de sim ter muita gente reclamando em vários fóruns na internet, em várias redes sociais, em tudo que é lugar. Um negócio interessante que esse animador também fala no relato dele é a questão de que vários animes sofrem com isso, porque na verdade o problema não é a produção de Blue Lock, a produção de Jujutsu Kaisen ou de qualquer outro anime, porque isso é só o sintoma. Então, animes sendo produzidos dessa forma, que é algo muito comum na indústria, com pouco tempo, com baixo salário, com uma pressão ferrada para poder lançar o quanto antes, com os animadores fazendo jornadas de trabalho cada vez mais desumanas, é um sintoma do sistema que a gente vive. Ele próprio diz que os investidores, o comitê de produção, né, que é ali o nome que dá pro grupo de investidores que vai estar investindo para fazer um anime, só pensam no lucro, só pensam no dinheiro. Então eles investem uma grana com baixo risco, porque são várias pessoas ali dando dinheiro, e para ter um retorno rápido, eles querem que o produto saia rápido. Então isso faz com que não exista condições ideais para que o anime ele lance com uma qualidade boa, que os animadores possam ter condições boas de trabalho e também bons salários. Tem muito anime aí que a produção é um caos, mas a animação continua perfeita, porque é tanto animador talentoso que tem no Japão e no mundo inteiro, porque hoje em dia fazer anime não é algo só japonês, tem muito animador estrangeiro participando de anime, que eles carregam a produção nas costas, mesmo com vários problemas. Um caso óbvio é o Jujutsu Kaisen, a segunda temporada, mesmo caótica do jeito
que tava, todo episódio tava extremamente bonito, com uma animação incrível. Então, muito animador tenta fazer o melhor que pode. Você pode ver que esse mesmo animador, mesmo nessas condições todas, tentou fazer algo legal, mas no final, a animação dele foi cortada. Vi muita gente criticando isso, falando que o anime poderia ter uma animação boa no final das contas, só que se eles fossem seguir esse modelo, com os personagens se movimentando bonitinho e tudo mais, com uma animação mais fluida, ia dar merda uma hora. Já tá dando merda. Imagine se fosse assim, ia dar mais merda ainda, porque o processo ia ser muito mais demorado, então ia ter que correr muito mais com a produção. Lá na frente o bagulho ia feder mais do que já tá fedendo. Então foi uma solução viável pra eles. O problema da animação de Blue Lock é um problema que atinge vários animes. Você vai ver que com o decorrer do tempo, essa pauta vai se repetir muitas vezes nesse canal, porque toda vez que eu tiver que falar sobre o problema da animação de tal anime, de tal produção de um anime específico, você vai ver que geralmente esse mesmo problema se repete. O grande problema tá no sistema que a gente vive, o sistema que possibilita que esse tipo de coisa aconteça. Lembrando que o estúdio de animação, ele é contratado para poder fazer o anime. Ele recebe um pagamento, ele é contratado para prestar um serviço. Então, a culpa não é especificamente do estúdio, apesar de ter sim estúdio que pega muito mais anime do que pode, porque senão vai fechar as portas. Então, tem que continuar pegando anime, mesmo que a maioria saia num resultado merda, com o pessoal sofrendo pra caramba para que os animes saiam. Então, é um problema tão generalizado que, infelizmente, a realidade não teria como ser outra. Então, que nem eu já falei, esse é o problema da animação de Blue Lock. Falta animador, falta tempo, falta dinheiro e falta, obviamente, bom senso dos investidores. E aí, curtiu o vídeo? Eu tentei dar uma resumida, bem resumida mesmo, sobre essa questão de Blue Lock, sobre a questão dos designs, sobre a questão da animação no geral, sobre o relato do animador e etc. E também na minha crítica, né, pra não ficar chato aqui, repetindo a mesma coisa o tempo todo. Digita aí o que você achou desse vídeo, se você acha que faz sentido o que eu falei, se você tá gostando da animação de Blue Lock por algum motivo, ou se você acha que ela realmente tá zoada, igual todo mundo tá dizendo. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, se inscreve no canal porque isso ajuda muito, e eu te vejo no próximo vídeo.